O assunto do fim de semana nas redes sociais foi a PL 1904, conhecida popularmente agora como a PL dos estupradores. Essa mudança de lei visa transformar o aborto, mesmo em casos de estupro, equivalente a homicídio, se ele acontecer depois de 22 semanas. Os proponentes do PL, os apoiadores da parada, primariamente gente mais conservadora e religiosa, diz que 22 semanas é tempo amplo para qualquer pessoa fazer um aborto nesses casos, e se o feto desenvolver tanto assim, né, 22 semanas dá quase 6 meses mais ou menos, é equivalente a matar uma criança, dizem eles, esse é o argumento deles. Agora, todo o debate sobre aborto, especialmente no contexto dessa PL, tem trafegado naquele âmbito mais filosófico, eu diria até de quando a vida começa. As pessoas que são mais favoráveis a aborto nesses casos, ou até mais casos do que apenas as restrições típicas para a aplicação dessa intervenção médica no Brasil. Apenas em casos de que haja saúde de vida para a mãe, em casos de feto anencéfalo ou em casos de estupro. No momento, uma pessoa que foi estuprada pode recorrer ao aborto para terminar essa gravidez em qualquer ponto. E os religiosos conservadores, que são primariamente o demográfico que mais apoia essa PL, dizem que aí você está efetivamente matando uma criança a essa altura do campeonato, né? É o que eles dizem. Boa parte do fundamento deles para considerar o aborto um assassinato vem da Bíblia. Alguns tentam disfarçar as suas motivações religiosas, tentam dizer que isso aqui é uma premissa totalmente secular, tá matando uma criança, logo é homicídio, ainda mais num estado tão avançado da gravidez, é o que eles argumentam. Curiosamente, a Bíblia fala relativamente pouco sobre o aborto, e o pouco que fala discorda do que essa galera diz, mas isso aí é assunto para daqui a pouco. Eu não sou mulher, então obviamente qualquer opinião que eu tenho sobre essa questão é totalmente desconectada de como isso me afetaria diretamente, né? O que eu posso dizer é que eu sempre acho peculiar quando a direita conservadora, religiosa, primariamente cristã, tenta codificar certos preceitos bíblicos em leis. Isso eu me refiro aos que admitem abertamente que isso aqui é um valor bíblico que eles querem aplicar no nosso país, né? Ferindo um conceito básico de secularidade, de Estado laico, de separação entre o Estado e o governo. A civilização moderna, como a gente conhece, especialmente de países desenvolvidos, isola completamente a influência de grupos religiosos que eles poderiam ter no legislativo, né? A gente não cria leis baseado no que algumas pessoas pensam de um texto que foi escrito por povos nômades no Oriente Médio na Era do Bronze. Não é assim que a gente organiza a nossa sociedade. Só que, como eu falei, é peculiar que o argumento seja, está na Bíblia, então isso precisa ser a base das nossas leis. Porque tem muita coisa na Bíblia que, felizmente, não é a base das nossas leis. Imagina se a gente fosse fazer vários PLs para fazer valer no Legislativo e no Judiciário brasileiro certos preceitos que a Bíblia diz claramente que a gente deveria fazer. Por exemplo, se a gente fosse realmente fazer valer todas essas leis, né, porque está na Bíblia, pelo menos é o argumento que eu tenho ouvido, está na Bíblia, como você pode questionar a sabedoria de algo que está na Bíblia? Está na Bíblia, perfeitamente lógico. Alguns vão além e dizem que o único motivo pelo qual a gente tem leis é a Bíblia. A moral cristã, alguns argumentam, erroneamente, mas argumentam, a moral cristã é a base da civilização que a gente tem, da ideia de ter leis, de ser justos uns com os outros. Eu discordo bastante disso, mas enfim. E se a gente fosse realmente fazer valer todas as instruções divinas que a gente encontra na Bíblia? Primeiro, se a gente vai pautar as nossas leis com um livro religioso, começa aí já a dúvida já de cara. Qual livro religioso a gente vai usar? Tá certo, vamos usar a Bíblia cristã, porque cristãos são maioria no país. E especificamente a interpretação contemporânea e tipicamente evangélica, eu diria, porque a maioria dos legisladores que empurram essas ideias, estou enganado? Parecem todos evangélicos. Não é à toa que a gente tem uma bancada evangélica. Até onde eu sei, não tem uma bancada católica, uma bancada satanista, uma bancada ubandista, uma bancada muçulmana, uma bancada budista. Imagina se cada uma dessas bancadas estivesse tentando codificar nas leis do nosso país os seus preceitos religiosos. Seria uma boa bagunça, né? Seria uma boa ideia se a gente combinasse em não misturar as duas coisas. Mas enfim, vamos lá. E se a gente fosse fazer outras PLs, tentando colocar nas nossas leis do nosso país os princípios
divinos superiores e imutáveis, atemporais, né? Não é isso que dizem os religiosos? Está na Bíblia para sempre. É um mandamento de Deus. Deus não se enganaria. Deus não falaria uma groselha, não falaria algo que não é pra gente fazer. Acho que alguns de vocês já sabem onde eu estou tentando chegar, né? Vamos lá. E se tivesse uma PL proibindo trabalhar no sábado, por exemplo? Porque afinal de contas, em Êxodo 35, 2, 6 dias trabalhará, mas no 7º dia você será santo, o sábado de descanso solene ao Senhor. Qualquer que fizer obra nele morrerá. Não é só errado, é punível com a morte, maluco. A morte, pena de morte. Aí você talvez dirá, mas pena de morte é inconstitucional, não pode. A Bíblia, argumenta essa galera, é muito maior do que a Constituição, que é simplesmente um documento feito por humanos falhos, né? Então, se a Bíblia está dizendo que quem trabalha no sábado deve ser morto, você defenderia uma PL assim? E uma PL baseada nos inúmeros versículos em Levítico, que estabelece todo tipo de restrição alimentar, né? Levítico 11 fala sobre não comer porco, peixe sem escamas, sem barbatanas. Levítico é sobre um monte de regrinha. Levítico 19, a gente poderia criar uma PL proibindo alguém de ter gato e cachorro no mesmo ambiente, ou de misturar linho com algodão, ou com plantar maçã e laranja no mesmo pomar. Porque Levítico 19 proíbe tudo isso. Não permitirás que se ajuntem teus animais de espécies diferentes, não semearás o teu campo com mistura de sementes, não vestireis roupa tecida de 2 tipos de fio. Em algum momento, o Deus, a criatura superior que criou o universo, achou que seria errado ter uma roupa de linho e uma de algodão vestindo ao mesmo tempo. E aí, deveria ter uma PL sobre isso. É a instrução divina, não é Izzy Nobre que está falando isso. Foi o que Deus disse. E proibição de tatuagem? Como eu falei, Levítico foi escrito, era um dos trabalhos de Moisés, em que ele estava descrevendo várias regras para o povo judeu, talvez alguns, eu já sei o que você vai dizer, Todas essas regras, por exemplo, Moisés fala que se os pais têm um filho que é desobediente, que é contumaz, que é rude, que simplesmente não segue as instruções, ele deve ser levado para os limites da cidade, junto com seus pais, junto com os anciãos da cidade, para ser apedrejado em público. Novamente, eu não estou sugerindo isso. A Bíblia que você diz que é um documento repleto de ensinamentos morais e preceitos perfeitos, através dos quais a gente devia se inspirar para modelar a nossa sociedade, é você que está dizendo que a gente deveria. A esmagadora maioria de pessoas que seguem essa mesma filosofia de que o aborto é assassinato sempre, diz a Bíblia, a gente não devia permitir isso em hipótese alguma, é sempre errado, é assassinato e tal. Beleza. A Bíblia diz, e essa galera tende a concordar, que homossexualidade é errado. E, baseando-se nisso, eles tentam todo tipo de movimentação política para dificultar a vida de pessoas gays de forma geral. Só que, sabe o que é curioso? O que a Bíblia diz, na verdade, é que a gente deveria matar essas pessoas. Então, a pergunta que eu tenho para você, que usando o mesmo documento diz que ser gay é errado e deveria ter todo tipo de mecanismo legal para impedir que essa galera estivesse nos mesmos espaços, estivesse nos mesmos direitos, até onde você vai seguir esse mandamento? Porque o que a Bíblia que você está tentando exercer diz é que tinha que matar essa galera. Então eu te pergunto, você acha que tinha que matar essa galera? Ou você acha que isso vai muito longe? Ou você acha que alguns preceitos contidos na Bíblia são incompatíveis com os tempos que a gente vive hoje, são cruéis, são injustos, seria loucura tentar exercer isso? Provavelmente eu imagino que é isso que você pensa, né? Eu tenho certeza que nesse momento a galera, os teólogos de internet estão lá correndo, esse Izzy é muito burro, acha que só porque era filho de pastor entende a Bíblia. Esses mandamentos não são para os tempos atuais, isso aí é do tempo da lei, antes do sacrifício de Jesus, que estabeleceu a mudança para o tempo da graça. Agora o importante é amar o próximo, agora o importante é amar a Deus e não mais esses mandamentos judaicos. Em primeiro lugar, isso vocês não praticam de fato, porque existem um monte de livros, as cartas, as epístolas de Paulo, que estabelecem um monte de regra que vai um pouquinho além daquilo. Então vocês não acreditam de fato nisso. Até vocês reconhecem que as regras como elas estão aparecendo na Bíblia sobre, por exemplo, condenação de homossexualidade, punível com morte. Você teria coragem de falar isso? Se você pensa isso, seria interessante você começar a falar isso. Se você começasse a pleitear por uma lei para morte de gays, isso seria seguir a risca que você está falando. Até você reconhece que esses mandamentos são cruéis e extremos e radicais. Você já deixou claro que a sua doutrina permite uma interpretação que diz, espera aí, gente, nem tudo que está nesse livro é para todo mundo, é para agora, vamos com calma. Tem uma mensagem mais importante aqui de amor, de cuidado com os outros, que parece muito mais relevante do que esses mandamentos de exclusão e de crueldade. Tá entendendo o que eu tô falando? Sempre que você começa a apontar esses outros mandamentos bíblicos que todo mundo admite plenamente que são ridículos, você tem que levar em consideração que teve um tempo que nem todo mundo achava isso absurdo. Teve um tempo, não muito tempo atrás, que muitos religiosos eram contra
a possibilidade legal de divórcio. Porque a Bíblia é flagrantemente contra divórcio. Lucas 16:18. E agora não foi Paulo, não foi Moisés, foi Jesus falando isso. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera. Aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. De acordo com a Bíblia, com Jesus, não é nem Velho Testamento, não é nem... Tá vendo? Tem aqui a palavra direta de Jesus dizendo que isso aqui não devia ser feito. É moralmente errado. Você acha que faria sentido pleitear por criminalizar divórcio porque Jesus era contra isso? Seria absurdo, não seria? Esse é o meu ponto. Você reconhece que nem tudo que até mesmo Jesus falou deveria ser uma lei, nem tudo que está na Bíblia é atemporal e é um preceito moral que a gente deveria praticar até hoje. E lembra que eu falei sobre... A Bíblia fala muito pouco sobre aborto? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre aborto. Êxodo 21. Versículos 22 e 23. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas, se houver morte, então darás vida por vida. Essa morte aí, eu presumo, se refere à morte da mulher, porque a gente está levando em consideração que aborto aconteceu. O aborto, na lei bíblica, é causado como um dano à propriedade, passível de multa. Então não dá para dizer que a Bíblia considera aborto a morte de um indivíduo. Não sou eu falando. Êxodo 21, 22, 23. Ah, mas essa interpretação aí, aborto, na verdade, podia ser uma outra palavra. Isso aí em outras traduções. Você está simplesmente fazendo o meu argumento por mim. Tem tantas possíveis traduções e interpretações desse texto que isso desabona essa parada com algum tipo de carta magna jurídica para como a gente vive os dias de hoje. Mas enfim, é isso que eu penso. O que você pensa sobre isso? Coloque embaixo nos comentários, eu tenho certeza que vão me detonar, mas faz sentido. Eu tava tentando fazer só vídeo de viagem, de joguinho, de coisas leves. Aí vocês me fazem fazer vídeo de aborto, maluco. Que situação terrível.